I know I'll live It's a Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Se você está chegando agora por aí, já se inscreve, ativa o sininho pra estar me ajudando, deixa aí seu like, bastante like, porque me ajuda muito. Compartilha meu vídeo também pra mais pessoas. Então é isso, gente. Hoje eu vim gravar pra vocês falando um pouquinho mais sobre o Lucas, né? Porque tem muita gente perguntando muita coisa sobre ele. Então eu vim aqui gravar esse vídeo falando sobre o que aconteceu com ele, sobre o que ele tem, né? Então é isso, gente. Bora lá para mais um vídeo. Vou falar aqui sobre um pouquinho sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória até aqui. Para quem não viu o vídeo do relato do parto, a gente vai lá ver, porque é tipo uma continuação, então para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Então vamos lá ver. Hoje eu vou contar um pouquinho a história nossa, tá, gente? Do que a gente já viveu. Mas eu vou fazer outro vídeo falando, respondendo umas perguntinhas que eu deixei lá no Instagram, tá bom? Então, se você não me segue lá pra você também poder fazer as perguntinhas, tirar suas dúvidas sobre a gente, ficar mais pertinho da gente também, né? Então é isso, gente. Bom, o Lucas, ele nasceu com uma síndrome. Eu descobri essa síndrome lá em Cuiabá. Eu fiz um exame de genética, a gente descobriu lá. É uma síndrome que ela falta um pedacinho no cromossomo 18. A gente tem vários cromossomos, todo ser humano tem, né, o cromossomo. E o do Lucas, o 18, faltou um pedacinho, ficou só um pedacinho. Então isso gerou aí um atraso no desenvolvimento dele. Ele nasceu com algumas malformação no olhinho esquerdo, que ele tem coloboma no olhinho esquerdo, e a fenda palatina ele nasceu também. Então, a gente descobriu os problemas que ele tinha tudo lá em Cuiabá, sabe? Aí a gente começou a fazer acompanhamento dele lá. Aí a gente ia umas 2 a 3 vezes por ano lá pra Cuiabá. Meu esposo que bancava toda a despesa, a gente não recebia nada pra ajudar, tipo, nenhum LOAS, nada, nenhum benefício a gente recebia na época pra ajudar a gente. Graças a Deus, Deus nunca desamparou a gente, sempre ajudou a gente. Sou muito grata a Deus porque no momento mais difícil da nossa vida, Ele não desamparou. A gente conseguiu dar o melhor pro Lucas, sabe? Então, hoje a gente não tem o luxo, a gente não tem, sabe? Mas a saúde é o principal, né, gente? A vida é o principal. Então, o que a gente pôde fazer por ele, a gente fez. A gente deu o melhor leite para ele. Levou eles no melhores médicos, porque lá é um hospital pelo SUS. Mas para mim, para lá, eu tinha que pagar a condução, né? Eu não ia de graça. Então, assim, a gente era um gasto, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou que a gente conseguiu passar por isso, sabe? E nunca faltou nada pra gente, graças a Deus. Então a gente começou, né, continuou fazendo o tratamento dele para ele fazer a cirurgia. A gente já sabia o que ele tinha. Eu comecei a fazer acompanhamento aqui também no centro de reabilitação aqui da minha cidade, que o nome aqui é Cernic, né? Mas em muitas cidades aí eu sei que chama APAI, mas aqui na minha cidade é Cernic. E eu comecei a fazer o acompanhamento dele lá para ele desenvolver, tá? Para estimular o desenvolvimento dele, né? E aí a gente pegou, ia pra Cuiabá e ficava aqui, ia pra Cuiabá e ficava aqui, né? Porque de tempo em tempo a gente tinha que ir pra fazer retorno com o médico, pra ver como é que ele tava. Essa ida de mim, lá em Cuiabá, tava na casa de uma conhecida nossa, da nossa igreja, e ele tava deitadinho no chão, assim, sabe? E ele pegou e começou a enroxear. Aí a minha ex-cunhada falou assim, Gra, Lucas tá enroxeando. Eu falei, hã? O Lucas tá ficando roxo. Eu olhei pro chão, gente. O Lucas tava preto. Ele não tava roxo, tava pretinho. Nem um carvão, sabe? Aí quando eu vi meu filho daquele jeito, eu desesperei, sabe? Desesperei, fiquei desesperada. Aí minha mãe pegou ele e fez respiração pela boca. Eu não consegui fazer nada, gente. Eu me desesperei, sabe? Porque eu vi meu filho ali apagado no chão, preto. Então, pra mim, eu tinha perdido meu filho, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Então eu fiquei desesperada. Nossa senhora, muito desesperada. Meu Deus, não gosto nem de lembrar aquele dia. Mas aí minha mãe pegou ele, começou a fazer respiração, né? Boca a boca nele. E as irmãs lá ajudando. E tinha uma enfermeira na frente, né? Aí a irmã foi lá e chamou a enfermeira pra ver ele, pra ajudar. Aí ela veio e falou assim, põe ele na água, pra ajudar ele, pra ele chorar, pra ele, né? Pra ele voltar.
Aí eles colocou ele na água. Aí ele pegou e assustou com a água e chorou. Aí graças a Deus ele pegou e voltou, né? E foi tão forte, gente, que ele fez até cocô, sabe? Foi muito forte aquele dia, meu Deus. Eu achei que eu tinha perdido o Lucas, realmente. Mas aí depois que ele voltou, a gente pegou e já desesperou, porque eu nunca tinha visto ele daquele jeito. A gente pegou e já pegou um carro e foi pro meu hospital. Aí, como a gente não conhecia muito lá, a gente foi pro hospital que ele fazia acompanhamento, né? Que era o Júlio Miller. Aí a gente chegou lá, aí a enfermeira de lá falou assim, ai, mas vocês tinham que ter levado ele pro pronto-socorro, não era pra vocês trazerem pra cá. Aqui a gente não atende emergência, o caso dele era emergência, né? Só que a gente vai olhar ele, traz ele aqui. Aí ele olhou ele, tá, viu tudo, viu, ele tava mais estável, né? Aí falou pra gente, vai pro pronto-socorro. Tá, a gente saiu dali e foi pro pronto-socorro. Aí chegou no pronto-socorro, a gente tava muito cheio, gente, muito cheio mesmo, aquele pronto-socorro aquele dia. Aí ele tava melhorzinho, aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, vambora, o Lucas já tá bem, o Lucas já voltou já. Aí a mãe falou assim, vamos então, filho. Aí a gente foi. Aí a gente andou acho uns 2 metros, gente, pra longe do hospital, porque a gente ia de ônibus aí, né? A gente ia pro ponto de ônibus pra pegar um ônibus. A gente andou 2 metros. O Lucas começou a convulsionar de novo. Começou a empretear, e eu falei, mãe, o Lucas tá dando crise de novo. E a gente pegou e foi pra trás. Eu com o Lucas no colo, a gente corria. Eu saí desesperada, assim, na rua com o Lucas, sabe? Saí correndo, assim, entrei no hospital correndo. Falei, Lucas tá passando mal, porque lá é uma portaria, né? Você não entra, assim, né? Porque na minha cidade aqui a gente entra, não tem portaria, né? Tipo, um guarda ali com o portão fechado. Lá era tudo fechadinho. Aí eu falei pro guarda, meu filho tá passando mal, e ele abriu rapidão ali, sai vazada pra dentro do hospital. Cheguei lá e já falei, meu filho tá passando mal, meu filho tá dando crise, aí ele já pegou o Lucas, já levou pra sala vermelha, já colocou, entubou o Lucas ali pra oxigênio pra ele voltar e foi até que ele conseguiu voltar, gente. Ai, meu Deus, o sofrimento do meu pai. Já passei coisa na minha vida, gente, se eu for contar tudo aqui pra vocês, não dá, o vídeo fica imenso. E daí, eles pegou e conseguiu fazer ele voltar com oxigênio. Ele ficou ali na sala vermelha uma noite. A gente já foi de tardezinha pro hospital, né? Então ele ficou ali aquele resto de tarde e à noite. Aí na noite a médica pegou e veio. E veio uma neuro. E essa neuro, gente, começou a conversar comigo, né? Se já tinha dado isso, eu falei, ele deu quando ele nasceu, mas foi bem fraquinha. E não deu mais. Mas agora foi muito forte. Falei pra ela que eu não morava lá, que eu morava em Cacoal, que eu tinha ido pra lá fazer acompanhamento. Tava fazendo acompanhamento lá no Júlio Miller com ele. Aí ela falou, você faz acompanhamento lá? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu atendo lá. Então faz assim, eu vou acompanhar ele aqui esse dia e depois a gente encaminha ele pra lá, que daí eu atendo ele lá, continuo acompanhando ele por lá, tá bom? Aí ela passou um remedinho pra ele tomar, né, um Gardenal pra ele, pra controlar as crises. Aí ele ficou ali internado naquele hospital ali uns 3 dias. Aí a gente foi pra casa. Aí a gente pegou e foi, né, pra casa do meu irmão, no caso, né. Aí a gente pegou e foi, eu voltei lá no Júlio Miller, que ela tinha agendado pra mim ir lá, né, depois que eu saísse do hospital. Aí eu fui lá, aí ela começou a acompanhar ele também lá, né, a neuro, muito boa também. Aí controlou, sabe, gente, a crise dele com o remédio. Aí a gente continuou fazendo acompanhamento dele lá e ele tomando remédio. Mesmo assim, gente, ele dava muita crise. Eu vim embora, né, pra casa. E mesmo assim, ele ainda continuou dando crise, mas continuou dando crise mais fraca, né? Porque ele tava com remédio, tava tomando remédio. Então, ele começou a dar crise mais fracas. Não tava muito aquela forte que deu, que quase perdi ele, sabe? E teve um dia que ele deu 13 num dia, gente, que era só aquela paradinha. Ele tava de boa, aí ele fazia assim. Aí quando ele fazia assim com o olhinho, eu já sabia que ele tava dando. Que ele talava o olhinho assim, enroxando a boquinha, olhava as unhas dele, tava roxinho, e ele ia estremecendo o corpinho, encurvando o corpinho, eu já sabia, sabe? Não gosto nem de lembrar da imagem, sabe, gente? Que, nossa senhora, era um sofrimento pra mim, ver meu filho naquele estado. E daí, ele continuou tomando remédio e dando crise ainda, né? As fraquinhas. Aí eu levava o pronto-socorro aqui pra ver, aí ele ficava lá internado uma noite, aí eu vim embora, ou ficava lá 2 dias, aí eu vim embora, sabe? Nossa trajetória era essa, hospital e casa. Aí foi passando os dias ali, ele fazendo acompanhamento com os acompanhamentos que ele precisava aqui na minha cidade, né, para o desenvolvimento dele, para estimular ele, e lá em Cuiabá. Aí eu ia umas 2 a 3 vezes por ano em Cuiabá. Daí, quando foi, acho que
De 10 a 11 meses ele não deu mais crise, não apresentou mais, sabe? E eu tinha muita fé em Deus, sabe, gente, que meu filho não ia dar mais. E ele não ia precisar de depender de remédio pra controlar as crises dele. E aí eu peguei, com a minha fé ali, peguei e fui tirando o remédio dele aos pouquinhos. Um pouquinho, um dia dava um pouquinho, aí no dia eu dava o tanto, fui tirando aos pouquinhos, sabe? E ele não deu crise. Nunca mais, gente, deu crise na vida dele. Graças a Deus. E aí eu peguei e voltei na médica, né, em Cuiabá. Aí ela pegou e perguntou pra mim, a neuro, né? E Lucas, como é que tá a crise dele? Eu falei, ó, o Lucas não deu mais crise, até suspendi o remédio dele. Fui tirando devagarzinho. Ele não tá tomando mais o remédio e já tem tanto tempo que ele não dá mais crise. E ela ficou muito feliz, falou, nossa, que bom. Então, se é assim, não dá mais o remédio. Mas você fica com o remédio em casa. Se caso ele der, você dá o remédio, tá bom? Então, mas se ele tá bem sem o remédio, se ele não tá dando mais crise, então não precisa de remédio. Nunca mais, gente. Nunca mais o Lucas deu uma crise na vida dele. E não vai dar em nome de Jesus. Graças a Deus, ele nunca mais deu, sabe? Porque era um sofrimento ver meu filho naquela situação. Era horrível ver ele assim, sabe? É muito triste pra uma mãe ver o filho assim, você não saber se ele vai voltar. Graças a Deus a gente se libertou disso, né? E daí a gente continuou fazendo acompanhamento, porque ele tinha que fazer a cirurgia da boca. Então a gente continuou ali fazendo acompanhamento. Ele começou a tomar um leite, né? Um Similac, o nome dele é Similac. Aqui na minha cidade a gente pagava R$ 80 a lata. Lá em Cuiabá a gente conseguia por R$ 50. Então quando a gente ia lá, eu comprava, minha mãe também comprava, minha mãe me ajudava muito, sabe, nessa questão financeira. Ela me ajudava muito. Então porque a gente não tinha nenhuma ajuda do governo, sabe? Então a gente tinha que dar os pulos pra gente conseguir manter tudo. Meu esposo, na verdade, né? Porque era só ele que trabalhava, eu não podia trabalhar por causa do neném. Então, a gente conseguiu comprar esse leite pra ele, dar pra ele ganhar peso, pra ele poder fazer essa cirurgia. E ele era muito ruim de ganhar peso, gente. Era uma criança muito ruim de ganhar peso. Até hoje ele é. Vocês podem ver que o calibre dele é mais pra magro. E ele come bem, gente, hoje, graças a Deus. Ele fala, nossa, ele não come. Não, ele come muito bem, graças a Deus. Do jeitinho dele, mas ele come. A gente naquela labuta ali pra conseguir fazer ele engordar, pra ele fazer a cirurgia. Eu lembro como hoje a enfermeira de lá era muito atenciosa comigo, né? E ela ficava ligando pra mim pra perguntar do Lucas e falar, aí perguntava se o Lucas tava comendo, porque o Lucas já tinha mais de um ano, né? E perguntava se o Lucas tava comendo, eu falava, o Lucas não come, porque ele tinha fenda, gente. Então era um sacrifício pra mim dar comida pra esse menininho. Eu dava comida pra ele, voltava pro nariz, ele espirrava, virava congestionava o nariz dele. Meu Deus, gente, era uma turbulência, vamos dizer assim. E aí ela ligava pra mim, falava pra mim dar comida pra ele, eu tentava, a gente de tudo pra dar comida. Acho que é por isso que o Lucas tem. Esses dias, ó, eu mudando de assunto, mas eu vou falar pra vocês, esses dias a fone dele falou pra mim, pode ser trauma. Quando eu coloco um pedaço da boca dele hoje, ele fica com a boquinha aberta. Então ele pode ter um trauma, ele tem medo de engolir e ele engasgar. E eu acho que é isso, gente. Porque o molinho, o Lucas come super bem. Mas se você colocar um pedacinho na boca dele, ele vê o grãozinho, ele fica assim. O Lucas engole, Lucas mastiga, ele fica. E ele sabe morder, gente. Eu coloco a banana na boca dele, ele morde a banana, tira o pedaço da banana, mas ele não mastiga quando tá dentro da boca. Quando ele sente o pedaço dentro da boca dele, ele não mastiga. Ele não engole. Porque eu acho que ele tem medo. Porque assim, quando ele era novinho, como eu falei pra vocês, eu tentava demais fazer ele comer pra ele poder engordar pra gente fazer a cirurgia dele. E ele sofria muito, porque ele engasgava muito por causa da fenda, sabe? Saía pelo nariz, era aquele sofrimento, meu Deus. Então, acho que por isso que ele tem esse trauma, sabe? De comer pedaço, porque ele tem muito medo de engasgar, dele passar por tudo aquilo que ele passou. Mas, graças a Deus, ele não passa, né? Hoje. Mas a gente tem que ir devagarzinho, estimulando, até ele ter confiança pra ele comer. Aí ele tava com 2 anos e meio, 2 anos, 2 anos e 5 meses, 2 anos e 6 meses, mais ou menos essa idade aí. Aí o hospital lá ligou pra gente, falando que ia ter um mutirão de cirurgia, né? De fenda palatina. E o Lucas estava incluído nesse mutirão. Se eu podia levar ele, se ele tava bem. E o Lucas, gente, estava numa gripe. E não podia estar gripado pra fazer cirurgia. E ele tava numa gripe. Que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí eu falei assim, mãe, eu vou. Seja o que Deus quiser, mas eu vou. Vou perder essa oportunidade. Eu queria muito que meu filho fechasse aquele buraco da boca que atrapalhava tanto ele, tanta vida dele pra ele comer, gente. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou.
Aí a gente pegou e arrumou as coisas, a gente pegou e foi. Aí chegou lá, a gente dando remédio pra ele, xaropim. Aí chegou lá no hospital. Aí até chegar lá, né, até a gente chegar o dia da consulta, a gente começou dando remédio pra ele. Aí foi melhorando, gente, sabe? A gripe dele do nada, assim, foi melhorando. Aí chegou o dia da consulta, a gente foi pro hospital. Aí eles examinou ele, falou, ele tá certinho pra fazer cirurgia. Vem tal dia que a gente vai fazer cirurgia do Lucas. Gente, aquilo foi uma paz, sabe? Nossa senhora, aquilo foi uma alegria tão grande pra gente. Que eu ia fazer a cirurgia do Lucas. Eu queria muito fazer a cirurgia do Lucas pra ele poder comer, pra ele ter uma vida mais melhor, né? Aí a gente pegou e foi aquela ansiedade toda. Aí chegou o dia da cirurgia, a gente foi pro hospital. Aí a gente internou, acho que era às 7 e pouco, às 8 horas. A gente internou, era de noite. A gente foi cedo pro hospital, a gente foi conseguir internar só de noite, porque era muito paciente, né? Até fazer a internação de todos. Aí a gente conseguiu internar de noite. Mas graças a Deus ele fez a cirurgia, gente. Foi uma benção a cirurgia dele. E que eu sabia dos riscos que ele podia ter, né? Podia dar uma convulsão ali na hora, né? Alguma coisa, como já tinha já tinha tido crise convulsiva, né? Tinha possibilidade. Entreguei na mão de Deus. Falei, Deus, cuida do meu filho. Agora tá nas suas mãos. Abençoa a mão dos médicos aí, que vai dar tudo certo. Aí eu fiquei lá, deitadinha no meu quarto, lá na cama, esperando a hora, porque foi umas 6 horas de cirurgia, né? Demorou bastante. E eu não fiquei aflita, não fiquei, com medo, né, de alguma coisa que ia acontecer, porque eu sabia que meu filho estava nas mãos de Deus. O que fosse pra ser, ia ser. Deus ia fazer o melhor pra ele, eu tinha certeza disso. E eu fiquei ali deitadinha, de boa ali, orando, cantando os louvor, né? Eu gosto muito de cantar, gente. Então, sempre quando eu tô mal, eu sempre tento cantar pra melhorar, sabe? Então eu fiquei ali em paz. Aí, acho que passou bastante tempo, aí a menina veio me avisar, a enfermeirinha lá. Aí ela chegou no quarto e falou assim, o Lucas já fez cirurgia, você pode ir lá ver ele. Nossa, gente, foi tão bom. Quando ela falou isso, aí eu peguei e fui lá ver ele. E minha mãe, gente, nossa. A minha mãe, ela foi pro hospital. Eu falei assim, mãe, o Lucas vai fazer a cirurgia amanhã, tal hora. Ela foi pro hospital cedo. O Lucas ficou lá 6 horas na sala de cirurgia e ela não podia entrar lá dentro, sabe? Só eu que podia, só um acompanhante, né? Ela ficou lá o dia inteiro, gente, esperando o Lucas fazer cirurgia. Aí depois que o Lucas fez cirurgia, e ela pegou e foi embora pra casa, em paz, sabe? Mas sempre ela tava ali pertinho de nós. Ela nunca desamparou nós, não. Acho que é por isso que o Lucas é tão apegado com ela, porque desde quando o Lucas nasceu, ela sempre esteve ali do nosso lado, sabe? Tem emoção, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela minha mãe, sabe? Minha mãe ajudou muita gente. Nossa, e ajuda até hoje, né? Sempre quando eu preciso, ela tá pronta a me ajudar. Então, assim, ela ficou lá o dia inteiro, do lado de fora, no hospital, esperando o Lucas fazer cirurgia. Aí depois que o Lucas fez cirurgia, eu peguei, fui lá e falei pra ela. Falei, mãe, o Lucas tá bem, o Lucas já fez cirurgia. Tá tudo certo já, agora é só esperar ele voltando, né, porque ceda, né, mas deu tudo certo, mas correu tudo bem, graças a Deus. Aí depois que ela ficou sabendo que tava tudo bem, que foi tudo bem a cirurgia dele, aí ela pegou e foi embora. Aí a gente ficou ali até ele se recuperar, ele começou a comer gelatina, começou a comer uma sopinha, eu falei, tá melhorando, pra quem não comia nada, né, tá bom demais. Aí a gente fica muito ansiosa, né, porque eu tinha muita ansiedade de ver o Lucas comer. Então ele já tinha mais de 2 anos e não comia nada, sabe? E era um sofrimento pra ele comer, tadinho. Então eu ficava muito ansiosa, porque se ele fez cirurgia, eu ficava muito ansiosa pra ver o Lucas comer. Aí a gente veio embora pra casa. Aí depois que a gente tava aqui, a gente já fez cirurgia, a gente ainda voltou lá pra fazer um exame do olho dele, né? Que a gente fez um exame lá das vistas, que a gente descobriu o grau dele, né? Que ele tinha, precisava usar óculos. Aí a gente voltou lá só uma vez mesmo, depois da cirurgia, eu acho, pra ver a questão do olho dele, né? Aí eu fiz, como ele era muito novinho, aí só lá fazia também, né? Aqui a gente não conseguia. Aí a gente continuou fazendo acompanhamento por aqui. Eu fazia em Porto Velho, né? Passava ele no neuro em Porto Velho. Otorrino eu consegui aqui na minha cidade, no hospital daqui. Oftalmo também já consegui pra ele por aqui, pelo SUS. Porque o mais principal eu já tinha conseguido, né? Que era descobrir o que o meu filho tinha, que era a síndrome, né? Que só lá tinha esse exame pra fazer.
e fazer a cirurgia dele. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a cirurgia dele, foi um sucesso, graças a Deus. Hoje você olha o céu da boca dele, quem não sabe nem vê que tinha alguma coisa ali, que era aberto, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, aí a gente continuou fazendo acompanhamento por aqui. Se eu tivesse condições boas, gente, eu queria ter continuado lá. Mas eu não tinha, né? Então a gente queria facilitar a vida, né? Então eu consegui uns médicos por aqui, mais próximo de mim, então eu continuei fazendo o tratamento dele por aqui. E o otorrino pegou, e depois da cirurgia ele pegou e pediu um exame, que assim, depois que o Lucas fez a cirurgia, deixa eu contar pra vocês. Eu falei pra vocês, eu não sei se eu falei, porque eu gravei esse vídeo um monte de vezes pra tentar dar certo, que é muito difícil de falar tudo, sabe? Mas o Lucas, ele não escutava nada, tipo, você podia bater o que você queresse, o Lucas não assustava. Criança assusta, até a gente assusta, tipo, você bater um litro forte, você pisca, né? Você dá aquele impacto, você pisca. O Lucas, gente, o Lucas não assustava por nada. Tipo, você podia bater o que fosse, o Lucas não assustava por nada. Tá, aí depois que ele fez a cirurgia, eu tava lá na pia, ele tava dormindo no chão assim, deitadinho, era até nessa casinha aqui já. Ele tava deitadinho no chão ali dormindo, e eu lavando louça. Vai, me cai uma panela no chão. Só que eu não tinha preocupação de cair nada, porque o Lucas não assustava, então podia cair a casa que o Lucas tava dormindo. Aí caiu a panela no chão. Quando caiu a panela no chão, o Lucas regalou os olhos e ficou olhando assim, assustado. Aí eu olhei assim e falei, uai. Admirei, né? Falei, uai, o Lucas tá escutando? O Lucas não assustava. Aí eu comecei a fazer teste, gente. Tipo, ele tava dormindo, eu batia alguma coisa e ele assustava. Eu falei, meu filho tá escutando, meu Deus. Pra mim foi um milagre, gente. Foi um milagre de Deus que Deus fez na vida do Lucas. Porque todos os exames do Lucas, o Lucas fez na vida dele, dava alterado. E o médico mesmo, o otorrino dele, me disse que foi uma coisa sobrenatural que aconteceu. Porque todos dava alterado. Todos que eu fiz. Eu fiz acho que uns 4, 5 antes do último que eu fiz. E todos deu alterado, dava surdez. Ele fez o Bera, que é da oveinha do ouvido para ver, sabe, o quanto de audição que você tem. Ele fez esse exame aí. Então todos davam alterado. Aí eu passei no otorrino e falei pra ele. Falei, o Lucas tá ouvindo, o Lucas tá assustando. Ele, então tá, a gente vai fazer um exame. O otorrino aqui da minha cidade. Aí ele me encaminhou, só em Porto Velho que tinha esse médico pra fazer. Ele pegou e deu um encaminhamento pra mim. Aí eu fui pra Porto Velho fazer esse exame. Aí eu peguei, fiz um exame e vim embora. Aí marquei o retorno com o médico, aí passei no médico. Aí quando eu mostrei pra ele o exame, ele falou assim, nossa, então aconteceu uma coisa muito sobrenatural aqui, hein? Você acredita nisso, né? Eu falei, acredito muito, que é milagre, né? Eu falei, acredito muito em milagre, né? E Deus, a vida do Lucas é um milagre pra mim. E aí ele falou assim, ó, então, mãezinha, seu filho tá escutando. Então a gente nem precisa mais fazer exame dele, porque ele tá escutando. E eu sabia que ele tava escutando, porque o Lucas tava assustando, o Lucas tava respondendo. Eu falar com ele, o Lucas já tava rindo pra mim. E daí hoje, graças a Deus, gente, meu filho escuta. Ah, menino, é uma benção. Cidade imensa pra mim ver o Lucas do jeito que ele tá hoje. Só quem viu a trajetória dele, quem tava ali de pertinho, sabe? Que sabia de tudo que ele tinha. De ver ele hoje, nossa, gente, já pra mim é um grande milagre. Tem só agradecer a Deus. Então, é isso, gente. Eu espero muito contar um pouquinho da nossa história aí, da nossa trajetória. Tem muita coisa que eu não contei, que se eu fosse contar aqui não dava, né? E o óculos dele também, gente, ele usa óculos até hoje, tá? Ele começou usando óculos com esse direito, era 4 graus, e esse aqui era 2,5. Hoje, esse esquerdo já não tem mais grau, graças a Deus, e esse aqui só tem 0,75. Só que o óculos que ele tinha ficou pequeno pra ele, eu preciso comprar outro, tá bom? Então, já vou comprar um pra ele. Mas graças a Deus teve uma melhora muito grande, gente. Para 4 graus, para baixar para 0,75, né? Melhorou muito. Então, cada dia ele tá melhorando. É no tempinho dele? É, gente. Tudo é no tempinho dele. Então, eu já não fico mais ansiosa para as coisas acontecer. Eu só falo assim, Deus, entreguei meu filho na tua mão. Quando o Lucas sentou, gente, o Lucas demorou rolar, o Lucas demorou arrastar, o Lucas demorou sentar. Então, quando o Lucas sentou, ele sentou do nada. Ele, nessa época, a fisioterapeuta dele, eles tinham tirado ela do Cernic e tinha mandado lá pro hospital regional daqui da minha cidade. E no Cernic tava sem fisioterapia. Ele tava praticamente 1 ano sem fisioterapia. E o Lucas começou a sentar nessa época, do nada. Tipo, do nada ele decidiu sentar.
Então eu acredito muito no estímulo, né, que ajudou muito o Lucas, Nossa Senhora. Os profissionais muito bons também do Cerni, que ajudou muito o Lucas, só tenho que agradecer também eles, né, que ajudou muito o Lucas desde quando ele era novinho. Nossa Senhora, um amor, gente, que eles têm pelas nossas criancinhas, que a gente fica tão feliz, né, porque a gente que é mãe de criança especial sabe, a gente sofre muito preconceito, né, gente. Então, quando a gente recebe o carinho com ele, que nem eu abri esse canal aqui, eu recebi tanto carinho com o Lucas, vocês não imaginam como eu fiquei feliz por isso, porque ver que tantas pessoas gostam do meu filho, aceita ele do jeito que ele é, sabe? Não tem preconceito com ele. Então a gente, aqui é mãe especial, as mamãezinhas especial, que eu sei que tem umas que assistem eu aqui, elas vão entender do que eu tô falando. Então é muito gratificante, sabe? Você vê uma pessoa que gosta do seu filho, que aceita ele do jeito que ele é. Nossa, é muito bom, gente. Então, a Laís também trata o Lucas super bem. Só que eu quero dizer assim, nada acontece sem permissão de Deus, né? Tudo é no tempo dele, gente. Então, não adianta a gente forçar uma coisa que é no tempo dele. A gente tem sim que fazer nossa parte, né? Como eu tô fazendo, eu levo ele pra fazer os acompanhamentos dele, fazer os tratamentos dele. Mas é tudo no tempo de Deus. A hora que Deus fala assim, é hora, né? Como cada dia o Lucas tá me surpreendendo, sabe? Cada dia é uma conquista, cada dia ele já se arrasta por tudo quanto é canto, ele já mexe nas coisas, ele já faz arte, porque eu tô vendo ele desenvolver, então pra mim isso é gratificante. Eu não tô romantizando aqui nada, gente, não é fácil, ser mamãe especial não é fácil, sabe? Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, então porque assim, eu preciso, né, de estar bem pra me cuidar dele. Eu não posso tá mal e tá cuidando dele, entendeu? Porque eu sinto, gente, que o dia que eu não tô bem, que eu tô pra baixo, eu sinto que o Lucas parece que ele sente, sabe? Que eu não tô bem, ele fica mais enjoadinho, ele fica mais estressadinho, porque parece que ele sente que a mamãezinha dele não tá bem. Sempre é assim. Eu falo pro meu esposo às vezes, nossa, parece que o Lucas até hoje é grudado em mim, tipo, o cordão umbilical, porque parece que ele sente que a mamãe dele não tá bem, sabe? Eu sinto que ele sente, entenderam, né? Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês entenderam um pouco da nossa história. Espero muito também que vocês gostou aí da nossa história. E para as mamãezinhas em especial, tenha força, entrega nas mãos de Deus, gente. Eu sei que não é fácil, mas a gente é forte. Eu penso assim comigo, se Deus deu essa cruz para me carregar, eu sou forte para carregar ela. E só que a gente tem que estar pegado com Deus para Ele ajudar a gente, né? Para vencer as barreiras de cada dia, pra gente ser um vitorioso, né? Entrega nas mãos de Deus, faz o que tiver ao teu alcance, né? O que for possível pra você fazer, você faz. Não te cobre muito, gente, porque a gente tem um filho especial, a gente se cobra muito, sabe? A gente quer estar perfeito, mas ninguém é perfeito, né? Todos nós temos nossos defeitos, mas a gente tenta dar o melhor, né? Que a gente pode. Beijo no coração pra vocês, cada um de vocês que estão deixando aí esses comentários de carinho com o Luquinha, com a minha família. Eu fico muito feliz em ler esses comentários, ajuda muito eu, gente. Então pode ter certeza que você está mais ajudando eu do que eu ajudando vocês. Pode ter certeza disso, tá bom? Quero desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, gente. E que dê força para essas mamãezinhas especiais, que dê sabedoria, que dê paciência, dê amor, dê carinho para elas cuidar desses anjinhos que Deus concedeu à nossa vida, né? Então é isso, gente. Um grande beijo no coração. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o Lucas, pode seguir eu lá no Instagram, quem tiver Instagram, que eu sei que nem todos têm, né? Ou pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder sim, tá bom? Eu vou separando as perguntas e vou fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!